Boa noite, pessoal. Paz e graça para todos vocês. Satisfação grande estar aqui com vocês mais uma vez, gravando esse segundo vídeo. Hoje é dia 6 de abril e conforme nós havíamos anunciado aí no primeiro vídeo, nós estaríamos passando aí para você o método de decoração, memorização das epístolas do apóstolo Paulo. E desde já eu gostaria de agradecer aqueles que se inscreveram no canal, que deram like, e gostaria também de aproveitar, pedir para você que está vendo aí pela primeira vez, que ainda não é inscrito no canal, que você possa estar se inscrevendo, deixando aí o seu like e compartilhando também. E creio que esse vídeo ele vai ajudar muito. Nós temos aí uma série de assuntos que nós vamos estar transmitindo no decorrer das nossas gravações. E hoje, especificamente, nós vamos estar falando, passando aí o método passo a passo, como decorar as cartas paulinas. E nós vamos estar trabalhando hoje a nossa primeira carta que nós vamos estar trabalhando é nada mais, nada menos do que aquela que é conhecida como a Rainha das Epístolas, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que está entre as cartas mais prediletas aí, dos amantes das cartas paulinas, juntamente com Efésios, Gálatas, Romanos. São as cartas que um grande legado aí que o apóstolo Paulo deixou para nós e que transmite um conhecimento muito importante para a Igreja de Cristo. Paulo, ele orando aos Efésios, ele pedia para que Deus abrisse o entendimento dele para que eles compreendessem. Ele chega a usar a expressão a largura, a altura e a profundidade. Então o apóstolo Paulo ele teve um conhecimento, uma revelação, uma inspiração muito grande por parte de Deus e deixou para nós aí, por intermédio do Espírito Santo, esse legado que são as suas cartas. Então nós vamos estar estudando aqui o passo a passo da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e eu tinha o objetivo de estar fazendo também aqui um comentário sobre o primeiro versículo que nós estaríamos decorando, deixar um comentário como um ponto de partida para trazer assim uma certa compreensão e também prender você aí no primeiro versículo, chamar sua atenção para que você possa dar partida ou alavancar aí de maneira natural, porque a gente sabe que quando a gente está empenhado a fazer uma coisa, o mais difícil é começar. Depois que você começa, e você começa a ver que está dando tudo certo, começa a pegar amor por aquilo, ter uma certa satisfação, então vai embora. Então, conforme eu disse que eu estaria motivando e ajudando, a gente vai estar trazendo aqui então esse ponto de partida. E o comentário, eu vou deixar ele para o próximo vídeo, até porque eu não quero que esse vídeo fique muito extenso, e esse vídeo do comentário também do primeiro versículo, a gente não vai estar demorando também para estar transmitindo ele. Então, pode ser que hoje mesmo eu esteja fazendo aí a gravação do terceiro vídeo, que vai ser o comentário do versículo 3 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Então a proposta é que a gente vai começar direto no assunto, na sua doxologia, a gente vai pular a saudação de Paulo e depois a gente vai trabalhar não só com a saudação aos Efésios, mas todas as outras saudações, até porque para que a gente não venha é bom que a gente separe uma saudação da outra, porque para que quando depois a gente for assimilar as cartas fica mais fácil.
Então a gente vai começar no versículo 3 do capítulo 1. Eu gostaria de estar passando aí esse método. E antes de tudo, eu gostaria de lembrar que no nosso vídeo anterior nós fizemos uma comparação do nosso cérebro, ou a nossa mente, a nossa memória como um computador. Então a gente vai continuar trabalhando aí dentro dessa área, dentro dessa proposta aí que nós fizemos, para a gente ter uma compreensão melhor. Nós falamos que o nosso cérebro, ele, como computador, ele tem a sua memória, ele tem o seu processador, a sua memória de curto prazo, que é a sua memória RAM, que é uma memória volátil, podemos assim dizer, e também o HD, que é uma memória onde você consegue armazenar mais documentos e por um período de tempo que é indeterminado. Então a gente vai trabalhar dessa forma e a gente vai acrescentar o seguinte ponto. O computador, você tem a possibilidade de fazer 4 coisas nele que nós também vamos estar trabalhando com a nossa mente dentro desse texto ou desses primeiros, desse ponto de partida que a gente vai estar trabalhando. A ideia é a gente trabalhar primeiro com 5 versículos e assim a gente vai dando sequência trabalhando de 5 em 5. Até porque não adianta a gente querer fazer uma coisa querer abraçar tudo de uma vez e acaba que não vai dar muito certo. Então, o método é a gente trabalhar 5 versículos por parte. Você vai ver que é um método bem simples. Então, voltando aqui para a tese do computador, você tem a possibilidade ou a capacidade de fazer 4 coisas que a gente vai estar assimilando também à sua memória. Você tem a capacidade no computador de você fazer um escaneamento, você fazer a instalação, depois você vai fazer a ativação do programa que você instalou e também você vai separar arquivos. Quando você vai acumulando uma série de documentos aí no seu computador e aí de repente você não sabe aonde está, né, ou o que é o que, então você vai lá e faz essa organização. Você coloca tudo em ordem, você cria uma pasta, um porta-arquivo, e aí você vai renomear e vai colocando tudo separadamente para você identificar aonde está cada coisa. E a nossa memória também, ela funciona dessa maneira. Às vezes você pode ter várias informações que são similares, assim como os escritos de Paulo, eles têm uma similaridade muito grande entre eles. Por exemplo, se você ler a carta de Paulo aos Efésios, você lê Colossenses, em determinado momento parece que é a mesma carta. Você lê a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, que se assemelha muito ao capítulo 7 de Romanos. E aí, se você não souber separar essas coisas na sua mente, então você vai acabar tendo assim uma desorganização da ideia e do próprio conhecimento. Porque eu tenho para mim que a melhor maneira de você conhecer alguma coisa, desenvolver um método de conhecimento, você passando aí por esse processo de memorização. É um ponto de partida onde você vai armazenar aí na sua mente várias informações e depois você vai ter o trabalho apenas, né, de pesquisar, de colocar, adicionar mais informações, enriquecendo assim a sua bagagem, o seu conhecimento. E às vezes você pode, quando você não trabalha com esse processo de memorização, você pode passar, por exemplo, aí um fim de semana inteiro estudando uma determinada coisa e depois você acaba perdendo, né, a maior parte das informações porque você não memorizou. Então você acaba desaprendendo aquilo que você aprendeu pelo fato de você não ter armazenado na sua memória. E a memória é o melhor lugar para você guardar. Se você, por exemplo, vai guardar
seus documentos em livro, em papel, vai chegar um tempo que a traça, como diz a Bíblia, né, a traça vai comer, você vai guardar no seu HD, no seu computador. Chega um tempo que ele vai ter a vida útil dele, vai chegar na vida útil, e se você não tomar cuidado, você vai perder, né? Como eu mesmo já perdi muita coisa no computador, em HD que estragou e eu não consegui recuperar. Mas esse computador aqui, essa mente aqui, quando você guarda uma coisa e você consegue organizar lá dentro, com o passar do tempo a tendência vai ser você, por exemplo, acumular mais informações em cima daquela que você já tem guardada, e você vai sempre estar revendo, pelo fato, as novas informações elas vão estar reativando aquelas informações antigas. Por isso que a Bíblia diz, né, todo bom escriba é semelhante a todo bom escriba bem instruído é como um pai de família que guarda no seu baú coisas novas e velhas. Então, as coisas novas, elas não vão deixar as coisas que já estão envelhecer. Então, você vai criar assim, uma harmonia entre as informações, e vai chegar um ponto que você, quando você for tratar de uma certa questão, você vai ter a informação na sua mente sem fazer muito esforço, né? Então, veja bem, a gente vai estar entrando aqui então já de imediato nesse processo. E essa ideia do escaneamento, da instalação, da ativação e da organização, ele vai funcionar também nesse processo aqui de memorização. Porém, em relação à organização de arquivos, você não vai precisar preocupar nem um pouco com isso agora. Até porque quando você começa a acumular as informações, a guardar os textos bíblicos, você não vai ter uma necessidade de organizar, desde que você não tenha as informações que possam uma suplantar a outra, no sentido de você não souber discernir, né, não souber identificar a fonte de uma coisa e a fonte de outra. Então, em primeiro momento, não vai precisar de você se preocupar com essa questão aí de você separar ou organizar os arquivos aí na sua memória. Mas depois eu vou estar passando aí uma forma bem simples também, que ela faz parte também desse processo de memorização. Ela é muito importante, porém não agora. Então, eu gostaria de estar apresentando aqui um método que eu uso, e você pode usar também, ou você pode desenvolver também o seu próprio método. Eu tenho aqui, por exemplo, alguns materiais que são ideias que eu gostaria de estar compartilhando com você, e vai ficar a seu critério. Eu tenho aqui o primeiro, que ele não vai ser assim muito viável. Eu creio que ele não vai ser muito viável para você. Foi um fato que aconteceu comigo, que eu fiz para mim, né? E eu creio que não vai ser viável para você. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma Bíblia, que ela é uma Bíblia assim, bem antiga, uma Bíblia que me acompanhou assim, durante longos anos. Eu acho que deve ter uns mais de 20 anos que eu tenho essa Bíblia. É uma Bíblia assim, de letra gigante, que tem referência, que eu gostei muito dela. Depois eu pretendo comprar outra. Então ela ficou velha, foi envelhecendo. E aí o que aconteceu? Eu troquei a capa dela, algumas páginas rasgadas, remendadas, coladas com durex. Inclusive a carta de Paulo aos Efésios mesmo, ela está toda marcada de caneta de informações que eu vou colocando nela. Então com o tempo ela vai ficando assim um pouco maltratada. E aí o que eu fiz? Eu tive a ideia de desmembrar, né, os livros, separar as cartas. Eu tenho aqui, vou dar um exemplo, eu tenho aqui essa pastinha, que eu comprei ela para mim colocar os meus sermonários quando eu ia pregar em alguma igreja. Aí eu fazia o sermonário e colocava aqui dentro. Não sei se aqui tá dando para ver, aqui tem uma luz aqui que
mas você vai ver, ela é de plástico, né? Tem os plásticos aqui onde você vai armazenar. Então aqui tem a carta do apóstolo Paulo, a primeira carta aos Coríntios, ela está aqui. Então às vezes eu saía, né? Então eu levava essa pasta e aonde eu ia eu ficava recitando, decorando, versículo por versículo sobre a carta de Coríntios, que também vai ser uma que depois a gente vai estar trabalhando em cima dela. Tem aqui também uma maior, né, que ela cabe uma folha de papel A4, que de repente se você quiser pegar, por exemplo, os versículos aqui que a gente vai estar trabalhando, você vai anotar aqui o segundo, anotar como diz Paulo, com o próprio punho, uma letra bem bonita, e aí você vai trabalhar em cima desses versículos. Até porque, se você for usar a Bíblia, né, decorar diretamente na Bíblia, você pode fazer isso também, mas quando você olhar assim por exemplo, para a carta de Efésios, para Romanos, por exemplo, que é um livro bem comprido, né, o Efésios tem 6 capítulos, Romanos tem o dobro. Então, quando você olhar, a primeiro passo, você vai criar um desânimo em você. Aquele livro, decorar um livro, então vai criar um desânimo. Mas aí, a partir do momento que você escrever os 5, você vai trabalhando com eles, você vai ver que você vai decorando, vai pegando gosto, e aí você vai no passo a passo, e aí vai. Tem também aqui uma outra coisinha. Eu tenho aqui esse porta-documento de carro, e não tem nenhum documento nele, é só também os plásticos. Inclusive, ele está aqui com um versículo aqui que eu coloquei também. Então eu saio, onde eu vou que não der para levar a grande, eu levo a pequena. Então, aqui tem 2 versículos, por exemplo, né? Segunda carta Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Então já são versículos também que já estão guardados aqui na memória. Então é isso. Então eu acho que também, se você quiser fazer da seguinte forma, você imprime, por exemplo, um texto de Coríntios, onde cabe aqui, suponhamos que você consiga colocar todo o capítulo 1 dentro dessa folha A4, você digita bonitinho lá no computador, então você baixa, cola, copia, sei lá, e depois você vai na gráfica, imprime ou imprime aí na sua casa mesmo, e aí você decora. Aí quando você terminar, você pode até emplastificar ele, né, deixar ele igual um documento de identidade, aí você vai guardar, você pode até guardar ele como sei lá, né, a sua declaração aí de que você decorou o capítulo inteiro. Então você vai acumulando ali aquele monte de capítulo. E uma outra coisa também que eu acho interessante durante esse processo, você tem um caderno. O caderno não está aqui, mas eu vou usar essa apostila aqui, por exemplo. Você vai fazer a seguinte maneira: você vai pegar um caderno desses comum, né, desse tamanho aqui mesmo. E aí, nesse período que você estiver memorizando essa epístola, você vai estudar sobre ela. Você vai se debruçar em cima dela. Você vai pegar aí, né, se você tiver uma boa condição para você adquirir bons livros a respeito da epístola de Efésios, comentários bíblicos, tem muitos comentários bíblicos aí que são importantes, vídeos também no YouTube, tem grandes mestres aí, né, que fazem, que trabalham minuciosamente ali com as cartas. Então você vai acumulando as informações a respeito da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e aí tudo aquilo que você vai acumulando, desde o seu fundo histórico, o fundo histórico, desde da sua fundação, aliás, né, que ela começa lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18,
onde o apóstolo Paulo ele prega na cidade de Corinto, onde tem ali aquele problema com o pessoal que causou aquele tumulto lá, e Paulo teve que separar os discípulos, levou para a escola de Tirano, onde ele alugou a escola de Tirano, e ali deu-se a fundação, e aí você vai estudando ali aquele fundo, plano de fundo, ou melhor, o fundo histórico, né? Sobre o templo da deusa Diana ou Artemis. Então você vai fazendo ali aquele estudo, né? Tem grandes mestres aí que discorrem bem aí sobre esse assunto. Você pode acumular, você pode enriquecer tanto as informações, isso assim, dentro do capítulo que você vai estar decorando. Então, quando você terminar, por exemplo, de decorar o capítulo 1 de Éfeso, além de você ter ele na memória, você vai ter uma grande bagagem em cima do capítulo 1. Né? E aí, sucessivamente, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Depois que você terminou, você vai ter lá essa carta decorada, e você vai ter também as informações em cima dela. Você vai passar para outra carta. No caso aqui, depois de Efésios, a gente vai estar fazendo uma apresentação também em cima da carta dos Gálatas, e aí a gente vai pegando essas cartas e vamos trabalhando aí em cima dela. Então vamos ao método, e a gente vai estar passando aqui esse método, depois a gente vai estar já encerrando o vídeo para não ficar muito longo. Eu acho que já ficou até longo demais, e depois no próximo a gente vai estar fazendo aqui o nosso primeiro comentário sobre o primeiro versículo que nós vamos estar decorando. Éfeso, capítulo 1, versículo 3, aonde ele começa: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então eu vou fazer, o próximo vídeo vai ser comentando esse versículo. Então vamos lá, vamos começar com o livro, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, a partir do versículo 1 e capítulo 1 e versículo 1. Esse mesmo versículo que eu acabei de citar agora. O processo do escaneamento, você pode fazer ele com os olhos mesmo. Você pode olhar e você vai escanear ele. Não precisa ser ele todo, pelo menos a primeira parte. Por exemplo, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai escanear essa parte. O que é esse escanear? Você vai levar ele para dentro da sua mente, de maneira que você consiga recitar sem se recorrer ao texto. Aí você vai repetir. Vamos trabalhar, por exemplo, o método de 10 vezes. Você vai fazer uma repetição por 10 vezes. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Só essa parte. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai fazer isso por 10 vezes. Então, quando você for fazer aí esse escaneamento, é bom que você faça sem erro. Se faltar alguma palavra, você recorre, né, ao versículo, e aí você vai, o ideal é que você faça a decoração de acordo com aquilo que está escrito. E o importante também é você escolher uma versão que você acha melhor, né? Uma versão assim que você acha que ela é mais assim, popular na sua leitura entre os irmãos, né? Uma leitura que ela seja mais harmônica. Eu, por exemplo, eu gosto da João Ferreira corrigida, João Ferreira de Almeida corrigida. Eu acho ela assim a linguagem mais popular, né? E uma equivalência formal bem contemporânea também. Então isso é importante. E a outra coisa é o seguinte: se você começar com uma versão, você começou, por exemplo, o livro de Efésios com uma versão,
aí você vai partir para os outros livros, para as outras cartas também com a mesma versão. Até porque, por causa das palavras, né, da tradução de palavra. Às vezes você vai pegar uma palavra que em um livro ela vai estar de um jeito e no outro ela vai estar de outro. Por exemplo, você vai pegar uma versão está assim, a palavra entranha, e na outra vai estar cordialmente. Então é bom que você pega assim, uma tradução que tenha essa harmonia entre as palavras, até porque quando você vai fazer você for fazer um estudo, ou uma conjugação, quando você for, podemos dizer assim, entrar dentro do pensamento paulino, entrar dentro da psicologia do apóstolo Paulo, porque os traços da mente dele vai estar sempre ali, dentro dessas cartas. Por isso que quando você vai fazer esse estudo, você vai encontrar uma harmonia entre as cartas paulinas que, às vezes, nem tanto do ponto de vista paulino, igual às demais cartas, né? Embora você vai encontrar, por exemplo, o Pedro, ele vai citar uma frase que é igualzinha a que Paulo costuma usar nas suas epístolas, né? Que ele usa em Efésios, que ele usa também em Colossenses, e Pedro usa também, né, que é bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que aí Pedro acrescenta, né, que segundo a sua misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, uma esperança que não se pode murchar. Então você vai ver ali essa palavra bem idêntica, né, que Paulo usa, mas enfim. Então vamos lá, uma vez que você fez esse escaneamento, você puxou para dentro da sua mente, aí você vai fazer o segundo processo, que vai ser a instalação. Você vai instalar ele na sua mente. Você vai repetir ele. O escaneamento é a capacidade que você vai ter de citar sem ler. A não ser que venha alguma dúvida. E se vier uma dúvida da igualdade, você recorre ao texto. E aí você vai escaneando até ficar perfeitamente. Por exemplo, quando você vai escanear uma foto para mandar para alguém, vai aquela foto toda borrada, você vai fazer de novo. Então, se você vai escanear um versículo bíblico ou uma frase para dentro da sua mente, o importante é que ela venha do jeito que está. Se ela não vier, você já reprova e faça de novo, né? Para não prejudicar depois um estudo que você venha fazer, e aí a gente dá lugar àquela mania de você falar uma coisa que não está na Bíblia, né? Você citar algo que não está na Bíblia. Mas quando você cita com precisão, você se torna aquilo que a Bíblia fala sobre o Apolo, por exemplo, né? Que também tem uma ligação muito grande com a igreja de Éfeso, o poderoso nas Escrituras. Por quê? Porque ele convencia. Ele tinha a capacidade de citar as Escrituras, de apresentar o Cristo nas Escrituras. Então, por isso que é muito importante a gente trazer o texto do jeito que ele está para dentro da mente, você escanear do jeito que está. Então, uma vez escaneado, você vai fazer a instalação, que vai ser o processo de repetição. Você vai repetir ele aí na sua mente, vamos colocar assim 10 vezes. Aí você vai, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você escaneou essa primeira parte, você fez a instalação dela. Aí você vai para a segunda parte. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aí você vai, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aí você vai repetindo isso também por 10 vezes. Aí depois você vai, por mais 10 vezes, você vai juntar os dois. Aí você vai pegar a primeira parte, a segunda parte, e você vai citar uma vez só para ele se harmonizar. Esse versículo se tornar harmônico. Esse harmônico, por falar nisso, às vezes a gente confunde muito a palavra harmônico, a gente vai associar a música. E o interessante é que quando você estiver recitando o versículo, você não colocar melodia, você não cantar, você vai usar a sua voz de maneira natural. Por exemplo,
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor. Como se você estivesse citando para alguém que te perguntou. Então você vai usar a sua fala natural. E quando você estiver fazendo isso também, evite ficar rodando, né? Andando em círculo. No começo eu fazia muito isso, você ficava rodando, 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 então a cabeça começava a doer. Então é bom você arrumar, por exemplo, assim, um canto, e não sei se você já viu o Muro das Lamentações, né, onde os judeus eles ficam lá orando na presença de Deus, ficam ali, eles ficam ali clamando, colocam ali nos muros as suas orações, então eles ficam ali. Então, com todo respeito aí a essa liturgia que eles fazem de oração, você também pode fazer para você ali, não o muro da lamentação, mas o muro da decoração. Você pode escolher um canto ali onde você pode fixar ali o texto que você quer decorar, e todo dia você ir lá e fazer essa citação, e aí você vai fazendo isso, né, para sua cabeça não doer. Então crie um ambiente onde você vai estar fazendo isso. Mas aí, quando você estiver fazendo isso, não faça demasiado, não force muito, para que isso depois não venha a te desconcentrar de uma outra coisa, ou até mesmo a sua cabeça doer. O fato é que quando você fizer esse escaneamento, você vai repetir aí por 10 vezes. No caso aqui, a gente já juntando os dois versículos, harmonizando. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aí você harmonizou. Aí você vai repetir por 10 vezes. Né? Você vai repetir por 10 vezes. E aí você vai passar para o segundo. Quando você passar para o segundo, é quase 100% de certeza que você vai esquecer o primeiro. Você não vai lembrar mais, mas não se preocupa com isso. Não se preocupe, porque você fez a instalação dele. Se você conseguiu citar, você fez a instalação. Ele só não vai estar ativo na sua mente. Entendeu como é que é? Aí você pode passar para o segundo tranquilamente e fazer o mesmo processo, sem se recorrer ao primeiro. Não precisa mais de você mexer no primeiro. Se você pode deixar, por exemplo, o versículo 3 para o dia seguinte, ou para a noite, o momento que você... seria até bom que você desse um descanso. Você deixasse ele descansar. Você instalou ele. Deixa ele lá descansando, guardadinho na sua mente. Ele está pré-decorado. Ele só precisa ser ativado. Aí você vai partir para o versículo 2. Aí você vai, né? O 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou como filho de adoção para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos torna agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele tornou abundante para conosco. Então, você vai ter aí esses 5, os 5 primeiro. Você vai fazer essa recitação, pulando de um para o outro, desse mesmo processo. Aí quando você chegar no 5, você não vai se lembrar nem do 4, nem do 3, nem do 2 e nem do 1. Ou no caso aqui é o 7, né? A gente está trabalhando aqui do versículo 3 até o 7. Então quando você chegar no 7, você não vai lembrar dos outros anteriores. Mas não precisa se preocupar com isso. No dia seguinte, você vai fazer a mesma coisa, ou se não der no dia seguinte, no outro dia. Você não pode perder o propósito. Você não pode perder, desanimar e desistir. Mas aí quando você for retomar de novo, e você vai fazer isso por mais 10 vezes, você vai recitar por 10 vezes. Então, dependendo da sua mente, da sua memória, né, porque às vezes tem pessoa que tem uma capacidade maior de decorar, de memorizar as coisas do que outra. Mas a partir do momento que você vai trabalhando isso, a sua capacidade ela vai aumentando também.
Igual, por exemplo, se eu fosse olhar a minha capacidade de memorizar as coisas, eu não teria memorizado nenhum versículo da Bíblia. Porque a minha mente, assim, para guardar as coisas é ruim, mas é ruim mesmo. Mas é questão de esforço. Quando você quer fazer uma coisa, você faz. Lembra daquela história da corrida do coelho e da tartaruga? Aquela, não sei se é fábula que fala, né? Ou prosopopeia, sei lá, do coelho e da tartaruga, aonde eles foram apostar a corrida. Aí o coelho, que se achava muito esperto, parou, né? E a tartaruga foi perseverando, perseverando, até que ela alcançou o objetivo. Então vai aí devagarinho, né? Comendo pelas beiradas, a palavra de mineiro come quieto. Falar nisso, eu vou tomar um cafezinho aqui para lubrificar a garganta, coisa de mineiro também. Então, veja bem, você já fez esse segundo processo. Você fez o escaneamento e você fez a instalação. Depois você vai fazer a ativação, que é quando depois você vai retomar novamente. Mas uma coisa bem interessante, você pode fazer esse escaneamento, essa instalação, com mais de 5 versículos? Pode. E o que eu acharia bom, né? O método que eu uso. Você começa, por exemplo, o capítulo 1 de Éfeso, você vai começar ali esses 3 primeiros. Depois você já vai para o capítulo 2. Aí você pega também ali o capítulo 2, a partir do 1 até o 5. Né? E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em quem em outro tempo andaste, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito, que agora opera no filho da desobediência, e vai 5. Esse mesmo processo. Depois o capítulo 3, né? Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por causa de vós, gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça que para convosco me foi dada, até o capítulo 5. Depois você vai para o capítulo 4. Rogo, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que for chamado, com toda humildade, mansidão, longanimidade, tendo guardado a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então aí você vai trabalhando os 5 primeiros de cada capítulo. Mas o bom é que você fique ali no livro nessa carta aos Efésios. E à medida que você vai decorando, você vai acrescentando também a pesquisa em cima, o estudo em cima. Você vai pegar, por exemplo, as palavras ali, que é muito utilizada no capítulo 2, no capítulo 1 de Éfeso, palavra vos escolheu, vos elegeu, predestinou, mistério, o mistério que Paulo fala. E aí você vai pegando essas palavras e você vai correndo na Bíblia, fazendo estudo. Durante o momento que você não vai estar decorando, você vai estudando. Dedique um tempo ali para você estudar dentro daquele capítulo, porque senão, quando você terminar aí a sua decoração, você vai saber citar, você vai conseguir citar, mas você não vai conseguir harmonizar os textos, você não vai conseguir assimilar o pensamento de Paulo. O que Paulo quis transmitir. Então a melhor maneira de você entender o Paulo é você comparando o Paulo com Paulo. Aquilo que Paulo escreveu com aquilo que Paulo escreveu. Aí você vai conseguir entrar um pouquinho assim dentro da mente de Paulo. Porque pelos escritos de alguém você consegue psicologicamente captar, né, o pensamento, a filosofia, o grau de instrução, de transmissão, a interpretação daquilo que ele está querendo passar para a igreja. Então fazendo essa comparação aí de escrituras com escrituras. Então nós vamos ficando por aqui.
Se você gostou aí desse vídeo, você dê o seu like, compartilhe, ative o sininho, e você que não é inscrito, se inscreva e fique aguardando aí o próximo. Nós vamos já fazer um comentário aí, enquanto você já vai decorando aí esse primeiro capítulo aí. Eu creio que, da forma que eu falei aqui, eu imagino que você já consegue até repetir já, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então é o muito repetir, é o muito falar, que da sua memória RAM vai passar para o seu córtex, que é a sua memória, o seu HD. Então assim você vai guardar. Então eu vou ver se eu consigo ainda hoje gravar, fazer mais um vídeo aqui, que é o comentário da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 1. A igreja nas regiões celestiais em Cristo. Onde seria este lugar? Né? Onde seriam as regiões celestiais? O que Paulo quer dizer? Vamos tentar entender, comparando escritura com escrituras, o que é que Paulo queria dizer a respeito disso. Então fica assim, um abraço a todos e até o próximo vídeo.